E o ambiente ele se torna gostoso também porque, espiritualmente falando, nós temos a presença do Espírito Santo neste lugar. Amém, queridos? Ainda que é uma reunião de estudo, algo um pouco, podemos assim dizer, informal, mas Deus ele não se importa com formalidades ou informalidades, o que ele se importa é um coração desejoso. Ali no meio dos louvores, ali os irmãos louvando ali, pessoal, já deu para sentir a presença do Senhor. E como é gostoso isso, não é verdade mesmo? Eu creio que por meio do estudo ele pode falar aos nossos corações também, nos ensinar. Até porque, irmãos, a matéria que nós vamos estar aprendendo hoje, que eu vou iniciar uma nova disciplina, né? É a principal, podemos assim dizer, uma das principais disciplinas da teologia ou dos ensinos da Bíblia que a gente pode tratar. E essa matéria ela se chama soteriologia. Alguém saberia dizer o que isso significa, irmão? É algo que está na Bíblia. Claro que isso é um termo que foi dado dentro dos estudiosos e dividiu-se, né, as matérias até para a gente entender a Bíblia de uma forma. Mas o que isso quer dizer, irmão? Soteriologia. Alguém saberia dizer? Logia, eu sei que os irmãos sabem, amém? Mas soteriologia, o que quer dizer? Soteria, que vem do grego de salvação. Estudo da salvação. É ou não é uma das matérias mais importantes dentro dos estudos bíblicos? Porque isso diz respeito diretamente a nós. Porque isso diz respeito diretamente às boas novas, às boas notícias de Cristo. Porque o que é o Evangelho? É a boa notícia. É uma notícia boa, um anúncio bom para o homem. Não é verdade? O homem sabe que por si só ele está condenado. Ele pecou e está condenado. E aí a palavra de Deus ela traz uma boa notícia. A notícia é que há salvação. Amém? Mas a gente vai estar aprendendo então. Então nós sabemos que o homem precisa ser salvo e essa salvação está em Jesus. Esse foi seu papel principal como filho de Deus enviado. Irmão, bota Lucas capítulo 2, versículo 11. Falar de salvação sem falar de Cristo também não tem como. É uma verdade, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 11. Irmãos, antes de dar continuidade, de verdade, de coração, eu gostaria que os irmãos participassem. Concordam comigo que quando há um estudo, qual um fala uma coisa, outro fala outro fala uma besteira, mas no bom sentido, outro fala uma verdade, outro fala uma realidade, ou não é mais gostoso assim a gente aprender? E às vezes aquele que fala besteira foi porque ele teve coragem de falar o que eu também gostaria de falar, mas não tive, não é verdade? Então eu gostaria muito que os irmãos me ajudassem aqui, fizessem perguntas, acrescentassem, né? E me ajudassem. Então vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse versículo está dizendo que alguém nasceu na cidade de Davi. E esse alguém que nasceu, ele é um Salvador. Amém? Então, estudar essa disciplina sobre salvação, logo implica nós primeiramente entender que a salvação, ela vem por meio de um homem, de uma pessoa, ou até mesmo do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Sabe, amados, hoje eu até estava conversando com meu irmão no trabalho, a gente conversa muito porque eu escuto Bíblia, às vezes paro, a gente conversa, e eu estava dizendo para ele, né, que a Bíblia em si se resume em Cristo Jesus. Se tu quer saber se um homem prega a verdade, se um homem manifesta a verdade, se tu quer saber se uma religião é a verdade, é o caminho, é bem simples. Olhar para Jesus. A Bíblia diz que a gente conhece as árvores pelos seus frutos. Mas nós temos uma árvore que foi perfeita, que produziu frutos perfeitos. Então, se eu tenho uma árvore que está produzindo um certo fruto, eu vou comparar com a árvore perfeita para ver se os frutos são semelhantes, que é Cristo. Cristo, ele é a centralidade da nossa fé. E eu dizia para ele, se tu quer analisar uma igreja, até mesmo evangélica ou uma religião, para saber se está na verdade, analisa e procura se tem coisas relacionadas a Cristo. Por
Por que eu disse isso e expliquei para ele? Porque quando a gente entende as Escrituras, a gente vai ver, entender e confirmar que tudo na Bíblia está envolvido em Cristo, está relacionado a Cristo. A salvação, nossa libertação, a nossa cura, a nossa prática de vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, de agir, a nossa forma de cultuar o Deus Pai, tudo está ligado a Cristo. Então, se eu começo a fazer coisas que não estão ligadas a Cristo, logo podemos chegar à conclusão que eu não estou seguindo os preceitos bíblicos. Então, a soteriologia, como é o tema principal, logo nos traz Cristo, porque Ele é o principal. Amém, irmãos? Amém. Mas eu faço uma pergunta aqui, irmão. Tu está fazendo uma colocação aí a respeito da salvação. Mas salvo do quê? Do que o homem precisa ser salvo? Do que nós precisamos ser salvos? Do diabo? Do quê? Tá, salvo do pecado. Mas o que o pecado em si ele gera em nós? Morte. Nós sabemos que o homem ele pecou, e com isso ele adquiriu uma natureza pecaminosa, cujo a sua consequência gera morte. Foi isso que o homem atraiu para si. Então nós precisamos ser salvos do poder do pecado. Eu pergunto para os irmãos aqui, eu sei que a grande maioria, se não todos, são homens e mulheres fiéis a Deus e tementes a Deus. Mas eu pergunto para os meus irmãos aqui essa noite: alguém levantaria a mão aqui e dizer: hoje eu não pequei em nada? Meus irmãos, não tem homem e mulher de Deus aqui? Ninguém levantaria a mão e dizer: hoje eu não pequei em nada? Não, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Não tem como fazer isso. Perfeito. Se fizermos isso, estaremos indo contra Deus até. A salvação ela vem por agrado ao Pai, cumprir a lei, cumprir a vontade do Pai, correto? Aquele que assim consegue, assim o faz, alcança a salvação. Porém, se nós entendemos que somos homens e mulheres de Deus, não conseguimos ficar um dia sequer sem pecar, será que conseguimos a salvação? É impossível nós nos salvarmos. É impossível, porque nós pecamos, falhamos. E a Bíblia diz que se nós tropeçamos num mandamento, quebramos toda a lei. Diz lá em Tiago. Então, uma falhazinha, um pecadinho que eu cometa, eu quebrei toda a lei. Não tem. Existe uma questão que, na verdade, o projeto da redenção, salvação, ele, na verdade, é uma coisa que é dada por Deus e feita por Ele. E, justamente, o Novo Testamento tem que trazer isso. E, na verdade, a nossa salvação ela tem que ser feita por Deus. E ela é um projeto da glória dele, do nosso. Glória a Deus, meu. É bem isso. Porque o homem por si só ele é impossibilitado. E aí essa obra de Cristo passa a ser centralidade quando nós entendemos. Então nós temos ser salvo do poder do pecado, da consequência do pecado que gera morte eterna e da separação completa do homem de Deus. Como eu disse, por nós mesmos, no nosso braço é impossível nós alcançar a salvação. Então para isso nós precisamos de Cristo Jesus, que veio a este mundo, foi perfeito, em nada pecou, em tudo foi tentado, em nada pecou. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e assim abriu o caminho para nós, venceu a morte. É como se pegasse a chave da morte, a morte já não tem mais poder sobre ele, e por consequência aquele que tem Cristo Jesus, a morte já não tem mais poder sobre a sua vida. Ou seja, o pecado ele gera morte espiritual. E todos nós estamos condenados. Estávamos, porque hoje nós estamos em Cristo Jesus, amém? Porque Ele substitui isso para nós. Mas a gente pode pensar assim, tá, mas
Eu nasci, desde que eu nasci, me entendo por gente, diz que eu sou pecador. Mas que pecado é esse que nem sei se eu cometi, nem me lembro onde foi que eu cometi? Quem aqui nunca parou para se perguntar? Eu mesmo, quando eu comecei a vir na igreja, eu me perguntava: mas espera aí, tanto falo de pecado, diz que eu sou pecador, que que eu desobedeci a Deus, que eu caí, mas eu não me lembro disso. Me lembro até uns dias atrás, uns anos, algumas coisas erradas que eu fiz ali. Eu tenho até vergonha de falar, mas onde foi que tudo isso começou? Não me lembro. Pode falar, não? Culpa do Adão, né? Ou da Eva, né? Vamos botar a culpa da mulher. É bem comum do homem isso, né? Do homem e da mulher, né? Como é que eu posso dizer assim? Terceirizar, né? Suas responsabilidades. Não, é dele. Pode falar. Irmão, aqui em Lucas 9:23. Pode ler. Tem tudo a ver com o que o irmão está falando aí. Diz como seguir a Jesus, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas aí vem um pequeno detalhezinho, né? Quantos querem seguir a Jesus? Quantos querem tomar a sua cruz e seguir? Porque seguir a Jesus não é seguir Jesus, irmão, de qualquer jeito. Porque a palavra também diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Perfeito. Mas muitos querem seguir a Deus amando ao mundo. Aí a palavra diz que não podemos seguir a dois senhores. Servir a dois senhores, né? Ou tu serve ao mundo, ou tu serve a Deus. Mas aí tu vai pegar uma pessoa, né? Muitos preferem a porta larga. Muitos querem servir a Deus assim na porta larga. Eu estou fazendo a minha parte, eu vou partir daqui e vou para junto de Deus. Essa porta larga, a Bíblia diz que leva à condenação. E muitos são os que andam por ela, né? E não tem como realmente servir a dois senhores. Ou de agradar um e desagradar o outro. Sim. Né? E quando o irmão fala em seguir, na verdade é tomar um caminho também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então existe um caminho. Não tem como andar por dois caminhos. A gente sabe que para ir para Porto Alegre, irmãos, nós podemos tomar dois caminhos, escolher dois caminhos, correto? Sim. Ou por Pantano ali, ou por Santa Cruz. Tem como eu andar nesses dois caminhos? Eu quero chegar em Porto Alegre. Não. Tem como eu andar por esses dois caminhos ao mesmo tempo? Não. Ou tomo um ou tomo outro, ou Pantano ou Santa Cruz. Mas às vezes a gente quer viver assim, existe um caminho para o céu, né? E a gente, na verdade, só existe um que leva para o céu. Mas na nossa mentalidade, a gente acha que tem 2, 3, às vezes até 4, 5 mais. Ou até todos os caminhos levam ao Senhor. Quem é que nunca ouviu esse ditado? Todos os caminhos levam a Deus. Mas que nem a gente falou ali, desde Adão ele teve uma escolha. Eva deu o fruto para ele, mas ela não empurrou na boca dele. Ele quis. E a mesma coisa somos nós temos uma escolha. Uma escolha do caminho que queremos tomar. Então só há um caminho para a salvação. Embora muitos acham e pensam e digam que todos os caminhos levam a Deus, ou existem outros caminhos, ou vários caminhos, existe só um, e não tem como eu andar em 2, 3 caminhos ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro, né? Mas que pecado é esse que eu nem sei se cometi? Adão e Eva formavam o primeiro casal. Eram a semelhança de Deus. Amados, Adão e Eva estavam lá no jardim. Eles viviam num paraíso, e um estado perfeito, podemos assim dizer. E eles eram a semelhança de Deus, mas o pecado mutilou. O pecado tirou essa semelhança de Deus. Isso já é a primeira consequência. Eles eram puros e sem pecados. Residiam no jardim do Éden, um paraíso criado exclusivamente para habitação no ápice da criação. Deus determinou algumas regras. Amém, irmãos? Deus determinou algumas regras. E eles cumpriram essas regras?
Aí o pecado a gente está começando a ver que a gente herdou, né? Porque o pecado nada mais é do que algo que contamina, algo que a gente passa de geração. Eu pergunto para vocês, o homem tem ou não tem dificuldade de seguir regras, de cumprir regras? Como é complicado isso, né? Como é complicada a disciplina para nós. A gente sabe que tem que seguir isso, fazer isso e isso, mas a gente tem dificuldade, não é verdade? Isso nós herdamos de quem? Adão e Eva. Deus impôs regras lá no início, mas eles não se sujeitaram, quebraram e transferiram isso para nós. Aí a gente começa a perceber que isso foi sendo transferido de geração em geração. E há quem diga, irmãos, que o pecado, a gente sabe que o pecado criou uma catástrofe cósmica, espiritual, física. E há quem diga que, ali quando a Bíblia fala de pessoas que viveram 700, 800, que nem Matusalém, 969 anos, há quem diga que ainda o pecado estava em processo, e por isso o homem vivia tanto. E a gente sabe que o pecado ele causou na natureza mesmo. As catástrofes que nós vivemos hoje, vulcão, terremoto, epidemias, pandemias, coronavírus aí, todas essas coisas, doença, frieza espiritual, desamores, egoísmo, tudo isso aí é o quê? Consequência do pecado que foi sendo transmitido de geração em geração. Ele trouxe morte, esse pecado. Então Deus determinou algumas regras para a boa vivência dos primeiros humanos. No entanto, Adão e Eva, em desobediência às ordens divinas, pecaram. O que é pecar, irmãos? Alguém saberia definir o que é pecar? Porque a gente sabe que o pecado ele gera morte, e a gente precisa ser salvo da condenação. É a desobediência. Do quê? Desobedecer às ordens divinas. Errar o alvo é uma das definições de pecado, porque a gente tem um alvo a chegar a cumprir. O pecado ele está ligado em a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E como eu conheço a vontade do Senhor? Praticando a palavra. A palavra está expressa a sua vontade, o seu caráter, os seus planos, seus intentos e seus projetos para as nossas vidas. Então, quando eu não vivo essa palavra conforme as Escrituras, eu estou pecando. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que pecado é só roubar, matar, adulterar, coisas desse tipo. E realmente é. Mas existem outros pecados. Existe um pecado também de não fazer nada. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, está pecando. Então às vezes a gente define o pecado com 4, 5 coisinhas ali, e eu não faço essas coisas, eu não peco. A gente peca, e muito. Então o pecado determinou a expulsão do Éden, bem como a quebra da comunhão antes existente entre Criador e criatura. O pecado ele deturpou e distorceu tudo. Isso foi suficiente para o homem perder a glória que Deus havia dado a ele. Após isso, o homem passou a ser mortal. Adão e Eva morreram naquele dia? Não. Depende. Como é que a gente vê? De certa forma sim, correto? Mas também não, de certo modo. Depende em que ótica vocês estão vendo, né? Física, no momento não morreram, mas ao mesmo tempo morreram. Como assim, irmão? Física, no momento não morreram porque não tombaram, podemos assim dizer, mas passaram a ser mortais. Eles vivem até hoje? Será que se eu caminhar ali no céu, talvez eu me peche com Adão e Eva? Não? Morreram fisicamente, né? Então, de certo modo, eles morreram fisicamente, mas também, principalmente, espiritualmente. Perderam a glória de Deus, perderam a semelhança de Deus, a natureza deles foi mutilada, foi deturpado, foi contaminado, e eles passaram a ser escravos
das suas próprias concupiscências, das suas próprias paixões, e assim gerando essa consequência para nós em sucessões. Então, passamos a ser mortal. Como eles pecaram, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. A recompensa do pecado é o quê? Morte. Eles pecaram, então logo são dignos de morte. Nós pecamos, logo nós somos dignos do quê? Morte. Nós nascemos em pecado. Em pecado fui concebido, em pecado nasci, diz o salmista. Então a gente já vem com a natureza corrompida. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, aqui dá uma certa resposta para aquela, mas que pecado é esse que eu nem sei se eu cometi? Ou outra, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Sem vergonhas lá pecaram lá e eu que pago o pato. Quem nunca pensou isso? Nós pecamos, mas de certo modo tem um que paga o pato também, né? Louvado seja esse Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, como por um homem entrou o pecado, Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado ele encontrou um espaço, um lugar, por meio de uma pessoa, ou deste casal, Adão e Eva, e assim passou para nós. Amém, irmãos? Então entrou por eles e passou para nós. É o que está dizendo em Romanos 5. Mas houve um que foi perfeito e nada pecou, e por meio dele nós adquirimos a salvação. Ele pagou o preço dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Ele tem culpa, irmãos? Jesus tem culpa dos nossos pecados, de Adão e Eva? Pode falar. Uma frase anterior ali, quando falou que todos nós somos pecadores por ele, né? Se alguém nos perguntasse como se dá esse fato, a nossa explicação é pelo fato de sermos descendentes físicos deles. Perfeito. A gente vai transmitindo, vai passando, né? É que nem na questão genética. Os nossos filhos não saem a carinha da gente? Às vezes. Eu fiquei com dó da minha filha quando disseram que era bem parecida comigo, né? Então a gente vai passando isso, na verdade. Os nossos hábitos e costumes, muitas vezes a gente não passa. Eu sempre digo assim, no curso de batismo, né? Um ser de uma espécie vai gerar sempre o mesmo ser de a mesma espécie. Perfeito. Quando Adão tornou-se um ser pecador, ele vai gerar outros seres semelhantes a ele. Por exemplo, pega um animal, um cachorro, ele vai gerar outro ser da mesma espécie. Ele pode até cruzar com raças e dar outras raças, ele nunca vai deixar de ser um cachorro, né? Então, por causa da espécie. Então, quando Adão ele se tornou um ser pecador, a espécie dele se tornou uma espécie pecadora a partir dele. Então, Adão ele não pode gerar nenhum ser santo, porque ele é pecador. Ele gerou outro ser pecador, consequência outro ser pecador, é como se fosse uma genética espiritual, né? E parece que com o tempo vai se agravando. Não pode gerar outro ser diferente daquela espécie. Por isso que inclusive agora a igreja porque Jesus teve que nascer de Deus e não do homem. E é nascer em pecado, como o próprio salmista disse. Por isso que Jesus nasceu de Deus, não do homem. Não foi por vontade do homem, mas de Deus. Para ele herdar a mesma característica, a mesma espécie pecaminosa. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça
de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Equilibra esta injustiça, vamos assim dizer, né? Não tem nada a ver com Adão e Eva, entre aspas, e eu passo a, como é que eu posso dizer assim, a desfrutar, né, dessa natureza pecaminosa. De certo modo não tem nada a ver com Cristo Jesus, e nem tínhamos mesmo, porque nós estávamos separados, imundos, pecadores, e Ele perfeito. De nada tinha a ver com Jesus, mas Ele pagou os preços pelo pecado e me tornou santo, podemos assim dizer, justo diante de Deus Pai. Equilibra isso, né? Amém, irmãos? Então todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Ao homem foi entregue a terra para cuidar dela e lavrar, mas quando o homem deixou de ouvir a Deus para ouvir a serpente, ou seja, Satanás, que estava incorporado na serpente, passou a ser servo de Satanás, e a terra passou a ser de Satanás também, pois está escrito, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Irmãos, eu vou resumir aqui para passar para o próximo ponto ali. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Para a gente entender a salvação, do que nós precisamos ser salvos, como entra o papel de Cristo nisso. Adão e Eva foram criados por Deus e eram eternos, correto? Não tinha pecado, não tinha dor, não tinha todos esses problemas que a gente enfrenta. Havia uma harmonia plena. Deus instituiu algumas regras e eles não se sujeitaram e acabaram transgredindo essa lei, essa regra. E assim o pecado entrou neles. E o pecado, uma vez entrando neles, trouxe como consequência a morte espiritual. Isso, podemos assim dizer, a morte eterna. Eles já não desfrutam mais, não só da glória de Deus, não só da presença plena de Deus, mas também da vida eterna junto com o Senhor. Então nós nascemos em pecado, em decorrência, uma questão geracional. Nós fomos adquirindo isso, e assim a gente vai passando também. Então, como nós nascemos em pecado, qual que é o nosso fim? Morte. É isso que nós merecemos. É isso que você que pecou hoje merece: morte. Houve uma desobediência, e não há um justo sequer aqui. Eu tenho certeza disso, porque todos nós fomos mutilados lá no Éden. Nós perdemos a nossa natureza perfeita em Deus, a semelhança de Deus. Ficamos depravados, podemos assim dizer. Perdemos a semelhança de Deus. Então, nós passamos a ser servos do pecado. Nós passamos a obedecer o nosso Senhor, que é o pecado. Quer falar? Pode falar, irmão. Aí acontece tudo isso aí a gente peca diariamente. Onde é que está a salvação nisso aí tudo? Onde é que ela vai se encaixar na nossa passagem depois, após a nossa morte? Porque até eu ouvi o pastor falando, pregando, e se a pessoa, inclusive no seu leito de morte, ela mesma fizer uma oração, aceitar Jesus como seu suficiente salvador, ela será salva. Claro, ela vai lá, o nome dela vai estar escrito no livro da vida, ela vai para o julgamento e vai saber para que plano ela vai. Mas nós vivendo uma vida retilínea aqui, né? Vivendo uma vida o que, irmão? Não entendi. Reta. Ah, sim. Uma vida reta aqui mesmo, vivendo diariamente. Nós vamos encontrar a salvação, mas onde é que está a nossa salvação nisso aí? Não só no arrependimento, se eu peco diariamente, se não der tempo de eu me arrepender daqui a pouquinho aqui, daí, se eu sair ali do arrebatamento, o que acontece comigo? Boa pergunta, irmão. E eu ia chegar lá. Primeiro eu quero levar nós a entender que todos nós estamos condenados, correto? Todos entenderam até aqui? É o que nós merecemos. Não temos privilégio nenhum, não temos direito nenhum. Quem somos nós para questionar Deus, correto, irmão? Se Deus nos levar hoje e disser assim, ó, vocês estão condenados ao inferno. Amém, é o que eu mereço, Senhor. Não gostaria muito de ir, mas é o que eu mereço. Eu pequei, eu transgredi a lei, correto? Aí é onde entra o Evangelho. O que o Evangelho significa?
uma boa notícia. É como se alguém chegasse: ei, igreja, vocês todos estão condenados, não há esperança, é morte, essa é a consequência nossa. Mas eu trago uma boa notícia dos céus, que Cristo Jesus veio para salvar e resgatar o que havia se perdido. Vocês estavam perdidos. Mas como eu alcanço essa salvação, se eu já estou condenado? Ele pagou o preço por você. Deus tinha que ser satisfeito à sua justiça. E aqui a gente tem que entender um ponto, irmãos. Deus sabe lidar perfeitamente com justiça e amor ao mesmo tempo. Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. Para satisfazer a justiça de Deus, alguém deveria pagar o preço da consequência do pecado. Desobedeceu, tem que morrer. É escolha. Então Jesus foi lá, em nada pecou, mas se entregou no nosso lugar, venceu a morte, abriu o caminho da morte e nos disponibilizou esse direito. Lá no Antigo Testamento, quando o povo pecava, o que eles faziam para ser redimido dos seus pecados? Sacrifício de animal. É o sacrifício substitutivo que a gente chama. Eu pecava, eu ia lá, comprava um cordeiro, uma pombinha rola, alguma coisa, ia lá, levava para o sacerdote entregava. Aqui não estava dizendo o quê? Alguém inocente que não pecou, que não tem culpa, que não tem nada a ver com o que eu errei, está pagando o preço em meu lugar, está se sacrificando em meu lugar. Aquele sacrifício do animal que morria lá, em favor dos pecados do povo de Israel, ele não tinha nada a ver com o que o povo fez. Era um inocente que estava morrendo ali. Então havia uma tipologia de Cristo ali apontando para o futuro sacrifício perfeito. Jesus não tem nada a ver com o que nós fizemos. Ele foi inocente, mas ele foi morto e se sacrificou para pagar os nossos pecados. Pode falar. No jardim do Éden, Deus também fez, né? Quando Adão Começou ali a questão da inocência que pagou o preço, né? Mas pode. ficou um animal, né? E aí Jesus pegou e fez as roupas para eles, porque ele não. Começou a injustiça. Alguém que não tem nada vai pagar o preço. E é a consequência do pecado, irmãos. Para pensar, olhar para a nossa realidade hoje. Quantos pais irresponsáveis que recebem o salário, ao invés de ir para casa levar o leite para a criança que está com fome, está faltando alimento, a mãe, a dona de casa desesperada, que a conta de luz está batendo e talvez até está cortado. O que o pai faz? Vai beber no boteco tudo e não honra seus compromissos. Quem paga o preço? O inocente, não é verdade? O filho, a mulher. Isso é a consequência do pecado, bagunçou tudo. Mas Jesus também, Ele é inocente. E Ele pagou o preço por nós. Então, todo aquele que entende essa obra e esse sacrifício de Cristo e a aceita, passa a ser justificado por Ele. Exemplo, a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, correto? Como eu disse, eu estava conversando com meu irmão hoje, eu ainda ilustrei para ele e disse assim: olha, lá no céu, na eternidade, vai haver um julgamento. E o diabo vai chegar diante de Deus e vai me acusar, porque a Bíblia diz que ele é o acusador. E vai apontar: o Ângeles, esse cara pregava, esse cara era líder, tinha pessoas que seguiam ele, mas ele fazia isso, portanto ele merece uma condenação maior. E tal dia ele fez assim, fez tal coisa. É assim que vai acontecer no julgamento. E aí vem Jesus, que é o nosso advogado, e ele vai chegar e vai dizer: realmente o anjo fez tudo isso, e até coisas piores. Ele é digno de morte. A consequência do pecado é a morte. É isso que ele merece. Mas eu estou aqui para pagar o preço no lugar dele, porque um dia ele entendeu a obra que eu fiz por ele e me aceitou, e com a sua boca me confessou, e entendeu a minha obra, a grandiosidade da minha obra está aqui paga. A dívida do Ângeles está paga, e eu serei absolvido, não pelos meus méritos, não porque eu fui o cara na terra, não porque eu era bom, mas porque Cristo foi bom. Pelos méritos de Cristo, Ele substituiu no meu lugar. Foi o cordeiro substitutivo meu.
Então todo aquele que recebe a Jesus, todo aquele que entende esta obra sacrificial de Cristo, que só por meio dele é salvação, será justificado naquele dia e será salvo da condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E uma vez que todos pecaram, todos estão condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Estão entendendo, irmãos? Você começa a entender, percebeu o que eu falei no início, que a Bíblia ela está em torno de Cristo, Ele tem a primazia? Eu pergunto, eu posso adquirir salvação de outro meio, de outra forma? Mas irmãos, existem milhares de religiões, é impossível que não tenha umazinha outra no meio dessas milhares, que tenha tamanho poder do Evangelho também de salvar o homem. É impossível que todas as outras estejam erradas e só a nossa esteja certa. Será que não tem? Tem Maomé, tem Buda, tem Allan Kardec, tem os deuses antigo grego, tem os deuses aí do baixo espiritismo, que a gente chama, da Umbanda, Quimbanda. E eu poderia ficar citando aqui. Por que só aquele que está em Cristo Jesus tem a salvação garantida? Por quê, irmãos? Porque Ele morreu por nós. E só Ele venceu a morte, irmãos. Só Ele se sacrificou por nós. Tu vai para outras religiões, tu vai ver, eles vão falar de tudo. Vão falar de financeiro, vão falar de uma questão filosófica, vão falar de uma vida espiritual meio zen, vão falar de tudo que é tipo de coisa. Mas uma garantia, uma certeza da salvação, uma comprovação de um ser ou de alguém que venceu a morte, eles não podem oferecer. A palavra diz, né, irmão? Não tem como ir ao Pai senão por mim. Então somente Jesus é o caminho. Não tem. Nós estávamos condenados. E Ele abriu esse caminho, Jesus. Não tem como ir ao Pai a não ser por Jesus. Então a gente começa a entender até questões da católica, irmãos. É possível ir a Deus por meio de Maria? Não, existe só um mediador aí. Perfeito, irmão. Jesus Cristo, homem. Só existe um mediador, só existe um que intermedia nós para com o Pai. Só existe um caminho. Para que eu vou precisar criar um empecilho a mais? Orar a um ser, Maria ou um santo, para esse santo rogar por mim a Jesus Cristo e Jesus Cristo ao Pai? Se por meio de Jesus eu consigo ter acesso direto ao Pai, para que eu vou usar outras coisas? Então a gente começa a perceber a primazia de Cristo, é somente Cristo. E um dos temas da reforma protestante lá, né, contra o catolicismo e coisas, é somente Cristo. Era um dos pilares da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente a palavra e somente Cristo. Só isso nós precisamos para a salvação. Isso já colocava em xeque toda aquela parafernália que a católica, ao decorrer dos séculos, foi incrementando, foi colocando ali para te seguir, para te alcançar a salvação. Somente Cristo, Ele é suficiente. Amém, irmãos? Então, estávamos condenados, pecamos, a condenação é o que nos esperava, mas Cristo se entregou ao nosso lugar, e todo aquele que o aceita e o recebe está salvo. Como assim? Eu não preciso fazer nada? E aí, irmãos, eu faço a pergunta: precisa de obras para ser salvo? Não? Não? Precisa de obras? Ó, está dividido. Precisa ou não precisa de obras? Não precisa, mas eu sendo salvo, sem ter as obras. Perfeito. Efésios capítulo 2. Coloca para nós aí, irmão. Eu não me lembro o versículo aqui, se eu não me engano, 4, mas eu vou conferir aqui na minha Bíblia.
2:8. Aqui nesse versículo a gente vai entender que não precisa de obras. Tudo que você fizer, por mais que se sacrificar, por mais esforço que você fizer, não consegue a salvação. Não é por obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pode continuar. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por quê? Pela graça, mediante a fé. Eu creio na obra sacrificial de Cristo Jesus. E uma vez que eu criei, entendi, aceitei, eu estou salvo. Porém, aí é onde muitos se enganam. E é por isso que dá confusão. Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, entender esse versículo da forma correta, como ele é, e conforme devemos entender, ele mata dois mal da igreja. Sabe qual os dois mal da igreja? O legalismo, que infelizmente muitos líderes, muitas igrejas começam a pressionar o povo, porque tu tem que fazer, é obra, e a tua salvação está em xeque, e se tu não fizer, tu vai para o inferno, isso e aquilo, começa uma pressão psicológica no povo. Isso é um mal que há dentro da igreja. Começa a pressionar o povo. Se tu não fez isso, tu não vai ser salvo. Se tu não fez aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes tem no meio evangélico, ou pessoas que pensam assim. É uma pressão psicológica para obras. Nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus. O que é a graça? É um presente, é um dom, é algo que eu não fiz nada. Porque senão eu passo a ser participante da salvação, irmãos. E só Deus é digno de ser reconhecido o autor dessa salvação. Por mais que a gente faça, não temos mérito nenhum. O mérito todo é de Deus. Ele que proveu um escape, uma salvação para nós. Então esquece isso, não é pelas obras que nós somos salvos. Então o mal do legalismo nós já eliminamos aqui, entendemos? Da forma correta. Correto, irmãos? Só que também tem um outro mal em contrapartida. Beleza, então, agora eu entendi. Agora não é pelas obras, então, né? O irmão Antes lá pregou que diz que é só eu crer em Jesus e eu estou salvo e estou garantido. De certo modo é isso, irmãos. Só que existe uma coisa: é salvo pela fé. Eu entendi. Mas o que vai evidenciar e vai definir se eu sou um salvo em Cristo Jesus, se eu entendi essa obra sacrificial de Cristo, se eu aceitei verdadeiramente, se eu fui constrangido por este amor, é que automaticamente eu passo a fazer a sua vontade. Porque a Bíblia diz que aquele que está na luz, né? Aquele que está em Deus deve andar como alguém que está na luz, deve praticar as obras de Deus. Então já não é mais por uma pressão, eu já passo a buscar Deus, orar a Deus, fazer a obra do Senhor, já não mais porque a minha salvação está em risco, mas porque eu fui constrangido por esse amor. Vamos continuar ali? Tá, bota ali de novo, Efésios 2:8. E vou ler até o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Deu para entender? Eu sou salvo mediante a fé. Por meio da graça, mediante a fé. E deu. Nada que eu fizer vai mudar isso. Porém, uma vez eu sendo salvo, e estando em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, regenerado. O que é regenerado? É algo novo. O velho homem já morreu, eu aceitei Jesus. Lembra quando Jesus diz lá para que Nicodemos diz, na verdade, digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus? Mais ou menos assim que diz o versículo, né? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Aí ele diz, mas porventura vou tornar para a barriga da minha mãe? Quem é nascido de carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Então eu aceitei Jesus. Passa a acontecer um processo na minha vida. Eu fui regenerado em Cristo Jesus.
E uma vez que eu fui regenerado, o que vai mudar na minha vida? A minha mente, o meu coração, as minhas predisposições. Aí eu passo a fazer a obra. Só que eu faço a obra não mais com um peso legalista lá, o qual eu não estou suportando e fico me empurrando, dizendo que se eu não fizer a obra eu não vou ser salvo. Eu passo a fazer a obra porque eu fui constrangido por esse amor. Eu sinto prazer nessas dificuldades em nome de Cristo. Lembra lá os apóstolos que foram açoitados e apedrejados lá? E como é que eles saíram depois disso? Facerina, Silva. O lombo velho e inchado, né? Mas faceiro, porque se sentiram dignos de apanhar em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Eu tenho prazer, como o apóstolo Paulo diz, nas minhas aflições, porque é Cristo que eu estou representando. É um agrado a Ele, é um favor a Ele. Aí eu até usava o exemplo com meu irmão hoje, dizendo para ele: imagina, em certo momento eu faço algo que te salva ou te faz um bem absurdo e não te cobro nada, te dei de presente, salvei a tua vida. Como tu vai viver a vida para comigo a partir disso? Um dia eu te ligo para me socorrer na madrugada. O que tu faz? Tu vai lá com o maior prazer e me socorre lá com o meu carro. Eu passo uma dificuldade, te peço ajuda, tu está lá com o maior prazer, porque tu está constrangido, porque um dia eu fiz algo que te agradou. Então uma dívida de gratidão já não é mais um peso, tu já não faz mais aquilo por uma obrigação. É mais ou menos isso. Os irmãos ali queriam fazer uma pergunta? Glória a Deus, irmão. Muito bem colocado. Está ligado, não tem como separar. A diferença é que primeiro eu creio, depois vêm as obras. E muita gente crê assim: primeiro as obras, depois a fé. É ou não é assim que às vezes? Primeiro tem que fazer obras. Quem aqui nunca se deparou com aquela pessoa que diz: eu quero servir a Deus, eu quero ir para a igreja, mas primeiro eu quero deixar isso. A pessoa primeiro tem que colocar as obras. Nunca vai vir para a igreja, nunca vai aceitar Jesus, porque sozinha ela não consegue. O irmão lá atrás primeiro. Irmão, o irmão colocou lá que a fé sem obra é morta, né? Tá. E no caso, assim, que nem o irmão é um presbítero da igreja, né? Tá. Sim. E assim, se Deus te levantou como presbítero, se o irmão enterrar esse dom, dizer: não, eu vou esperar em Deus agora, porque a palavra diz que está tudo lá no tempo, e coisa tal. Então, mesmo assim, se enterrar esse dom, não quer dizer que a salvação ela vem pela graça, e não pelas tuas obras. É que assim, irmão, deixa eu ver se eu entendi o teu questionamento, mas vou tentar. No caso, irmão, nesse caso aí ele se omitiu. Nesse caso aí, né, ele foi chamado, ele ganhou, e mesmo assim ele esperou e não fez o que Deus entregou para ele fazer, ele se omitiu. Aí ele, não sei se o irmão entendeu, eu entendi isso. Aí ele foi chamado, ele sabe que ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não fez. Aí é que nem aquela parábola dos talentos lá. Que Enterrou. Que tinha um enterrou. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele não fez com medo. Entendeu? Então ele foi. Pecou pela desobediência. Mas em contrapartida, não sei se eu entendi também muito bem, eu penso assim, irmão: se realmente fomos constrangidos por amor de Cristo, pela obra de Cristo, muito difícil a gente negar algo a Deus. Por mais que a gente fale, tropece, mas muito difícil. Tá, mas eu digo assim, irmão, no caso, se enterrou aquilo que Deus te deu, haverá ou não salvação? O que a gente tem que entender uma coisa, irmão: a salvação é mediante a fé. Tem detalhes, tem coisas que é Deus que sabe. O que a gente está falando aqui é para ter uma noção, uma ideia de quem é salvo, não é. Mas agora, uma vez que depois a gente aprende esse estudo ou lê a Bíblia, eu não tenho a capacidade de sair dizendo: me conta a tua vida, Michel. Tu é salvo? Tu, pastor, me conta a tua vida. Eu acho que é. Tu. Não, nós não temos esse poder. Porque daqui um pouco Deus, na sua onisciência, né, no seu poder de conhecer tudo e todas as coisas,
Pessoas serão salvas que a gente nem faz ideia e outras não. Diz que lá no céu nós vamos fazer 2 perguntas, né? Nós vamos chegar lá do céu e vamos: ué, cadê o fulano? E a outra pergunta é: tu aqui? Porque tem essas surpresas, mas a segurança nossa está em Cristo Jesus. E aí dentro disso eu pergunto: todos têm certeza da salvação? Amém? Porque a segurança está nele, não em nós. Diego aqui, depois tu. A questão das obras que a gente vem comentando é que também esse movimento que vem aí, esses pecados, na verdade, se a gente pensar obras, a gente estava falando, na verdade, que não pode se ligar à questão da igreja. Então, obras tem que acontecer, na verdade, quando a gente vai trabalhar em obras, a gente está falando, então, está focado em trabalhar com o reino. Então, na verdade, não é simplesmente eu quero fazer caridade, mas estou fora dos princípios bíblicos, porque a própria formação da igreja é um mandamento bíblico. Perfeito. Precisa ser assim. Esse tema gera debate, né? Eu acho que se botar o capítulo 6 de Romanos, versículo 1 e 2, mais Adriana. Não, só ia falar que o irmão falou que a salvação não compete a nós, né? Mas que será julgado se Perfeito. E na verdade nós seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia diz que um livro será aberto lá e nós seremos julgados das nossas obras. Só que uma coisa a gente tem que entender: tem pessoas que misturam as coisas, acham que esse julgamento vai interferir na salvação. Com relação às obras, assim como eu falou, seria referente ao galardão. Perfeito, né? Haverá uma recompensa, um galardão. Agora não se sabe o que é. Lá na eternidade vai ser aberto o livro da vida, os registros lá das nossas vidas, e nós seremos julgados dentro disso. Isso vai interferir em bênçãos ou não, em galardão mais amplo ou menos amplo, mas a minha salvação está garantida. Uns vão ser salvos como que pelo fogo, a Bíblia diz, ou seja, não vão receber recompensa nenhuma, outros uma recompensa além. Pode falar, pastor. Se tu olhar, por exemplo, Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Quer ler, pastor? Ou quer botar lá? Romanos 6, 1 e 2. O irmão antes estava falando sobre pecado, né? Também sobre o legalismo e o liberalismo. Olha o que diz a Bíblia lá no Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o que acontece? Se eu fui salvo, eu recebi o Espírito de Deus Regenerado? eu não vou viver sob o domínio do pecado. Uma diferença é eu pecar, né? Eventualmente, acidentalmente. Outra coisa é viver na prática do pecado. E ainda tu lê lá nas epístolas de João. O pecado já não vai ter domínio sobre vós, né? Exatamente. O pecado vai ter domínio. Com relação à questão do meu irmão que colocou: mas se eu enterrar um talento, você está pecando, tem que se arrepender, né? Porque se tu está enterrando um talento que Deus te deu, vai ser cobrado, né? A não ser que tu venha se arrepender, você vai vir praticando esse pecado. Então, lá no livro de 1 Romanos, lá, se não me engano, 1 João, fala sobre que os servos de Cristo não vivem na prática do pecado, né? Apesar de eventualmente pecarem. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo ele mentiroso. Então, é óbvio que nós somos pecadores, mas não praticantes do pecado. É uma diferença muito grande. Perfeito. É que entender uma coisa, irmãos, eu já vou finalizar, passou rápido o tempo. Se recebemos o Espírito de Deus, como o pastor falou, nós somos regenerados, muita coisa na nossa vida já não vai ser mais prazeroso. Automaticamente eu já vou descartar. Claro que vai ter coisas na nossa vida que a gente vai ter que lutar, mas boa parte a gente já se livra. O problema é quando a gente diz que aceitou Jesus, mas nada eu consigo abandonar, tudo eu ainda estou preso, estou apaixonado pelas coisas do mundo. Porque
quem está em Cristo Jesus já não ama mais o mundo, mas ama as coisas de Deus. E quando eu falo mundo, é as coisas da nossa natureza pecaminosa. Eu já passo a abominar certas coisas, irmão. Sabe, eu me lembro que quando eu me converti, eu passei a ter nojo de certas práticas minhas, certas coisas que eu fazia. Algumas eu não abandonei no início, foi um processo. Aí é uma ajuda mútua do Espírito Santo, o qual tu vai alimentando o Espírito, porque a Bíblia diz: não extingais, não apagueis o Espírito de Deus, né? Esse Espírito habita em nós, então conforme eu vou buscando, eu vou me fortalecendo, mas ao mesmo tempo muita coisa eu abandono, eu já não tenho mais prazer. O problema é quando a gente diz que aceitou Jesus e se pega preso em práticas que não eram para se pegar preso. Ou nada mudou, nada foi regenerado. E claro, depois mais adiante nessa disciplina a gente vai estar falando do que é a regeneração, o que é a santificação, né? O que é a conversão na prática. Isso tudo faz parte desse estudo que nos próximos estudos a gente vai estar falando. Vamos tentar entender isso, qual é esse processo, como isso se aplica na nossa vida. Óbvio, como eu disse, tem coisas que a gente falha assim, mas como o pastor bem citou de 1 João, né? Aquele que está em Cristo não vive mais na prática do pecado, não vive mais sujeito a certas coisas, práticas pecaminosas, porque ele foi regenerado. O problema é quando a gente não peca, mas assim, eu não vou pecar, está passando ali, eu não vou ver, não, porque eu quero ser salvo. Se eu ver, eu vou para o inferno. Eu não vou ver, ou eu não vou tocar, eu não vou mexer. Estou querendo alcançar a salvação pela minha força. Talvez eu não vou ver ali, não vou tocar ali, mas virou a esquina, outra tentação aparece, eu me entrego de braços abertos. Sabe, queridos, para finalizar, eu tive como é que eu posso dizer assim, uma chave virada na minha vida, há uns 4, 5 anos atrás, quando eu entendi a graça de Cristo. Eu nunca mais fui o mesmo, irmãos. De verdade, testemunhar aqui para os irmãos, quem sabe isso ajuda alguém também a se libertar disso. Porque assim, tinha certos hábitos meus que desagradavam o Senhor. Usar um exemplo. Os irmãos sabem que eu tenho meu próprio negócio. Isso eu até já conversei com o pastor uma vez. Eu vou abrir aqui para os irmãos até para a gente aprender junto. Às vezes eu me pegava naquela prática o seguinte, porque a gente é falho, correto, irmãos? Às vezes o cliente largava um aparelho na segunda, dizia para ele que na terça, no mais tardado na quarta, ia olhar. Chegava o cliente na quinta, nem mexia no aparelho. O que eu costumava fazer já por hábito de anos? Não veio a peça, dá uma enrolada, e eu estava num processo e eu não quero mentir, mas falava algo que não era mentira, mas era um engano e era mentira no fim das contas. E eu chorava na presença do Senhor. Muita coisa, era comum acontecer isso às vezes, não era diário, irmãos, não era todo cliente que entrava, mas às vezes numa falha, num erro. E eu confesso para os irmãos, eu pensei em abandonar o meu negócio. O pastor sabe que eu já conversei disso com ele. Só que eu entendi uma coisa: eu saio do meu negócio, eu vou para outro, eu vou enfrentar as outras dificuldades também contra o pecado. E eu chorava: Senhor, eu tenho nojo disso, eu não quero mais, eu não tinha mais prazer de trabalhar, porque eu me via às vezes falhando, pecando e desagradando ao Senhor. Eu não queria. E eu dizia: Senhor, eu não consigo. Eu sou pego de surpresa às vezes, quando veio eu já disse algo ali e acabei mentindo. E eu chorava na presença do Senhor e não conseguia força. E eu dizia: Senhor, isso é impossível, eu vou abandonar. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: sim, tu abandona, tu não vence essa, mas em outro lugar tu vai enfrentar dificuldade. E quando nessas vezes eu pecava, eu chorava na presença de Deus, sabe o que eu sentia de verdade, irmãos? O consolo do Espírito Santo. De verdade, irmãos, eu sentia assim, eu chegava a dizer: tu está aqui, Senhor. Como tu está aqui? Olha o que eu fiz. E já era líder, já desenvolvia uma liderança. Não, tu não pode estar aqui. Eu fui constrangido. Aí eu entendi que eu sou salvo não pelas minhas obras, não porque eu não faço certas coisas, mas por causa de Cristo Jesus. E uma vez que eu fui constrangido a respeito disso,
eu entendi, eu já não fui mais o mesmo, irmãos, eu fui constrangido. Aí eu passei a querer fazer as obras, fazer a vontade do Senhor, já por constrangimento, por amor a este Deus, que eu peco, que eu falho, que eu desagrado a Ele, e mesmo assim Ele continua me amando, e mesmo assim Ele não me abandona, e mesmo assim quando eu me prostro diante dEle, me arrependo dos meus pecados, tenho nojo daquilo, mesmo assim Ele diz: filho, eu estou aqui, e o meu sangue tem poder para te purificar de todos os teus pecados e te fazer de novo. Mas Senhor, eu sei que eu vou fazer de novo lá. Não importa, hoje te arrependeu. Eu confesso, irmãos, eu venci. Já houve casos de eu esquecer. Graças a Deus eu tenho me organizado, não tem sido frequente isso, eu consigo cumprir com os meus compromissos. Mas já houve casos de ficar 7 dias sem mexer no aparelho, o cliente chegar lá e eu digo na cara dura: não consegui olhar, desculpa, hoje mesmo eu vou dar um jeito. Mas eu procuro não mentir, e eu louvo ao meu Deus que Ele me ajudou, me entendeu nisso, e hoje eu consigo vencer isso. É pela graça, porque pela força a gente não consegue, a gente se desmotiva. E o diabo, ele é sujo, ele age nisso e ele começa a acusar a gente aonde a gente se desmotiva. A gente acha que é impossível porque eu estou querendo fazer as coisas na força do meu braço, e logo eu vou abandonar. O diabo começa a acusar: tu não é líder, não é tu que ensina, como diz lá em Romanos, tu que ensina a não roubar, como é que sacrilégio. Ele começa a vir com essas paradas assim, sabe? E começa a te julgar, te condenar. Aí um dia eu entendi a graça de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, é porque a graça me alcançou, eu fui alcançado por este amor. Então hoje, irmãos, já não faço mais por uma força, mas um prazer, porque eu fui constrangido, eu amo ele. Quem aqui ama o seu filho? Amém. Todos amam, né? Amém. Você faz muitas coisas, às vezes cansa, não é verdade? Mas com prazer. Assim é Deus. Amados, que nós temos que entender isso não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é por meio de Cristo Jesus. Amém? Quando a gente entende isso, a gente vê que realmente Ele alcançou algo que jamais nós iríamos alcançar. É impossível o homem se salvar. Então, o que a gente conclui com isso? E antes de eu finalizar, que eu já passei meu tempo aqui, eu quero deixar bem claro, irmãos: nós somos salvos pela graça mediante a fé, correto? Não é pelas obras. Porém, aquele que um dia entendeu esse perdão de Cristo, esse amor, esse sacrifício, ele passa a ser um homem ou uma mulher constrangido por esse amor, e ele não consegue ser mais o mesmo. Ele ama tanto esse Deus, ele entendeu tanto a obra deste Deus, que ele passa a abominar as coisas contrárias à vontade de Deus, que ele passa a ter nojo, ainda que vai haver momentos que ele vai tropeçar, ele vai cair, mas ele não vai ficar prostrado, porque ele está constrangido com esse amor. E ele vai fazer, sabe o quê? Pedir ajuda ao Espírito Santo. Amém? Alguém quer fazer uma pergunta para a gente finalizar? Então, no próximo estudo, a gente vai estar tratando da salvação. Ela é um chamado para todos. Todos serão salvos, então. E a gente vai estar tratando disso. Amém, irmãos? Convido vocês a se colocar em pé neste momento. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Não vi ninguém dormindo aqui essa noite. Glória a Deus por isso. Amém. Tem irmãos e irmãs aqui, homens e mulheres de palavra. Amém? Amém. Queridos, vamos fechar os nossos olhos? Orar ao nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Paizinho querido, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse que não nos permite ser os mesmos? Que amor é esse, Senhor, que nos constrange, Senhor? Que amor é esse, Senhor, que te queremos cada vez mais, queremos te agradar cada vez mais? Realmente, o preço que tu pagaste é algo imensurável, Senhor. Realmente o teu amor nos constrange. Pai, nós que vivemos neste tempo presente, sob a consequência e a condenação do pecado, nós somos constrangidos por tamanho amor, por tamanha misericórdia. Nós ficamos maravilhados por tu ser este Deus para conosco. Eu fico imaginando a eternidade, Senhor, como será, o qual estaremos lá, com o coração limpo, já transformado, com o corpo glorificado.
Eu fico imaginando tamanha revelação que nós vamos ter da Tua glória, da Tua grandeza, Pai. Eu fico imaginando o constrangimento que teremos na eternidade diante de Ti, Pai. Não é à toa que a Tua palavra diz que lá os anjos, todos que falam, não cantam nada de diferente a não ser santo, santo é o Senhor, a não ser glorificando a Ti, Senhor amado. Porque realmente Tu nos constrange com este amor. O que Tu viste em nós, Senhor? O que temos a Te oferecer? Quem somos para Ti, Senhor? Nós somos pó, Senhor. Nós somos uma imundícia, Senhor. Nada nós podemos fazer de agrado a Ti, Senhor. Tudo que nós intentamos fazer de bom, na verdade, vira lambança para Ti, Senhor. Ah, Paizinho querido, mas mesmo assim aprovou o Teu coração, Senhor. Agir com graça e misericórdia e paciência para conosco, Senhor. Nós que somos nojentos, Senhor. Nós que muitas vezes, Pai, rogamos para nós, Senhor, os representantes de Deus aqui na terra, Senhor, muitas vezes falhamos, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, Tu não desprezas um coração contrito, quebrantado, Senhor. Tu não desprezas um coração arrependido, não importando o que fez ou o que tens feito, Senhor. Mas sim, querido, nós somos prisioneiros deste amor, porque não tem como permanecermos na mesma vida, Senhor, nas velhas práticas, Senhor. O Teu amor nos arrasta a ter uma mudança de vida, Senhor, não por uma obrigação, mas por algo que acontece no nosso íntimo, no nosso espírito. Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, já que estamos falando da temática da salvação, eu quero Te pedir, se tem pessoas aqui que estão aprisionadas em pecado, Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Teu sangue poderoso que nos livra de todos os pecados venha libertar este irmão e esta irmã, Senhor. Eu creio no poder deste sangue, eu creio na eficácia desse sacrifício do Teu Filho amado, Pai. E eu Te peço em nome de Jesus, libera, Senhor, uma cura aqui essa noite, liberta das garras do pecado, vira uma chave, Senhor, como assim virou na minha vida há uns anos atrás, Senhor amado, em nome de Jesus, que todos nós venhamos entender o que é graça, Senhor. Já não vivemos mais um legalismo, o qual tem que fazer, mas já vivemos uma liberdade em Ti, Senhor. Não uma libertinagem, no qual eu faço o que eu quero e acho que Tu se agrada, mas uma liberdade em Cristo Jesus. Ah, Paizinho querido, opera nessa igreja, opera neste lugar, nos livra, Senhor, do império da morte, Pai, em nome de Jesus. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos abriu um caminho que não existia, a salvação em Cristo Jesus. Que este Filho Teu venha ser exaltado por meio da minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido, anunciado, proclamado, exaltado e demais outras palavras que nos faltam no nosso vocabulário. Que assim seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, né?